Existe um livro fruto de uma mente perturbada, banhado nas sombras do sobrenatural, que é uma janela para os segredos mais obscuros do cosmos. Suas páginas, encadernadas em mistérios e escritas em idiomas esquecidos, contêm rituais e encantamentos que desafiam a própria essência da sanidade humana. Conhecido pelo nome de Necronomicon, este objeto não é apenas um livro ordinário com conhecimentos esotéricos. Ele é um portal para um universo onde as leis da natureza se dobram perante o horror cósmico, onde entidades ancestrais aguardam famintas e espreitando nas profundezas do espaço e do tempo. Aqueles que ousam folhear suas páginas são arrastados para um abismo de loucura e desespero, onde a realidade se despedaça e os mais terríveis pesadelos ganham vida. Nas areias escaldantes e implacáveis do deserto caminhava uma figura solitária, cujo destino estava entrelaçado com os segredos sombrios do universo. Seu nome era Abdul Al-Zared, mais tarde conhecido pelo mundo como o Louco Árabe, um título que mal arranhava a superfície de sua trágica e terrível jornada. Al-Zared, um poeta e erudito de Sanaa, no Iêmen, era consumido por uma sede insaciável por conhecimento proibido. Ele vagou por ruínas esquecidas e cidades perdidas, buscando os mistérios ocultos que jaziam nas sombras do mundo conhecido. Em suas viagens, ele encontrou horrores que desafiavam a compreensão humana, entidades e deuses antigos cuja existência era um insulto à realidade. À medida que seu conhecimento crescia, também crescia sua loucura. As verdades que ele descobriu eram de uma natureza tão aterradora que sua mente começou a se desfazer sob seu peso. Ele testemunhou rituais sombrios e aprendeu línguas que não deveriam ser faladas, línguas que torciam a realidade e enlouqueciam aqueles que ousavam pronunciá-las. Al-Zared, em sua loucura, começou a escrever o Necronomicon, um grimório de magia sombria e conhecimento cósmico. Este livro, escrito em Damasco sob a influência de visões e pesadelos, era um compêndio dos horrores que ele havia testemunhado e dos segredos que havia arrancado das garras do desconhecido. As páginas do Necronomicon eram um mapa para o inimaginável, um guia para despertar forças que dormiam nas profundezas escuras do espaço e do tempo. A influência de Al-Zared estendeu-se muito além de sua morte misteriosa e horrível, que alguns dizem ter sido o resultado de sua busca imprudente por conhecimento proibido. O Necronomicon sobreviveu, passando por mãos obscuras e influenciando gerações de ocultistas, alquimistas e buscadores de mistérios. A sombra de Al-Zared pairava sobre cada palavra, cada feitiço inscrito nas páginas amareladas. Abdul Al-Zared, o Louco Árabe, tornou-se uma lenda, um símbolo do perigo de buscar conhecimento além dos limites da sanidade humana. A cada vez que o Necronomicon é aberto e seus sortilégios são lidos, a presença de Al-Zared é sentida, um fantasma sussurrando nas sombras, guiando os incautos para um destino de loucura e desespero. O Necronomicon é encadernado em pele humana pálida e grotesca. Sua capa parece sussurrar segredos proibidos, uma promessa de conhecimento e terror para os incautos que se atrevem a tocá-la. Grande e imponente, o livro exala uma sensação de peso não apenas físico, mas também metafísico, como se cada página fosse impregnada com um fardo de segredos antigos e perigosos. As páginas, amarelecidas pelo tempo e frágeis ao toque, parecem quase se desfazer, mas resistem guardando sortilégios e conhecimentos arcanos escritos em línguas há muito esquecidas, em alfabetos indecifráveis, um enigma codificado na escuridão. As ilustrações que adornam suas páginas são tão perturbadoras quanto os textos. Imagens de criaturas abomináveis e símbolos profanos que dançam diante dos olhos, evocando uma sensação de desorientação e medo.
Estas não são meras representações artísticas, elas são janelas para o abismo, capturando a essência do horror cósmico que permeia cada palavra do Necronomicon. O toque do livro é repulsivo, a pele que o cobre parece pulsar com uma vida própria, uma energia sinistra que se infiltra no corpo e corrompe a mente do leitor. Segurar o Necronomicon é como tocar o próprio coração do terror, sentir a pulsação da loucura correndo através das veias. Os encantamentos e feitiços contidos no Necronomicon falam de invocação e comunicação com entidades cósmicas, seres que residem nas fissuras entre as dimensões. Esses feitiços, se mal utilizados, podem abrir portais para mundos que não deveriam ser alcançados, liberando horrores que anseiam por se infiltrar em nossa realidade. O Necronomicon também explora rituais misteriosos, práticas ocultas destinadas a manipular as forças mais primitivas do universo. Esses rituais são complexos e perigosos, exigindo sacrifícios e atos que desafiam a moral e a ética, servindo como lembretes macabros do preço do conhecimento proibido. São cerimônias que podem alterar o tecido da realidade, distorcendo o tempo e o espaço, invocando poderes que a humanidade não foi destinada a compreender. Além dos sortilégios e rituais, o Necronomicon é uma fonte de conhecimento cósmico, uma crônica de segredos que retomam a aurora do tempo. Ele fala de civilizações antigas e perdidas, de deuses esquecidos e de verdades que estão escondidas nas estrelas. As páginas do Necronomicon também estão repletas de profecias e previsões, vislumbres de futuros possíveis e terríveis, mundos onde as entidades dos mitos de Cthulhu reinam supremas, e a humanidade é reduzida a nada mais do que sombras e memórias. Essas profecias são enigmas, envoltas em camadas de mistérios, cada uma revelando um destino possível, cada uma mais aterradora do que a última. Ler suas páginas é se aventurar em um labirinto de loucura e desespero, um caminho do qual poucos retornam inalterados. Este grimório não é apenas uma coleção de conhecimentos proibidos, é um portal para o abismo, um convite para dançar na beira da realidade e olhar diretamente nos olhos do terror eterno. Em meio às sombras de bibliotecas esquecidas e cofres ocultos, repousam diversas versões e traduções do infame Necronomicon, cada uma encerrando seus próprios segredos e horrores. O livro de Abdul al-Zared foi traduzido e recriado inúmeras vezes, cada versão absorvendo a escuridão de sua era e acrescentando camadas de mistério e terror. Na primeira dessas traduções, a versão grega do Necronomicon, conhecida como Necronomicon de Theodoros Philetas, emergiu no século IX. Diz-se que esta versão, escrita com uma caligrafia frenética e desesperada, capturou não apenas as palavras de al-Zared, mas também sua crescente loucura. Os leitores dessa tradução frequentemente encontravam-se perdidos em labirintos de textos enigmáticos, com passagens que pareciam se alterar e se retorcer diante de seus olhos. No século XV, Olaus Wormius traduziu o livro para o latim, criando uma versão que se espalhou como uma praga sombria pela Europa medieval. Esta tradução, conhecida pela sua prosa densa e abominável, foi frequentemente perseguida e queimada pela Igreja, que temia o conhecimento que ela continha. No entanto, cópias desta versão pareciam surgir nas mãos de alquimistas e ocultistas, sempre envoltas em rumores de rituais sinistros e desaparecimentos misteriosos. No mundo árabe, circulavam versões manuscritas do Necronomicon, repletas de anotações marginais e comentários de gerações de estudiosos obscuros. Essas cópias eram adornadas com símbolos arcanos e ilustrações perturbadoras que pareciam se mover e mudar sob o olhar atento dos leitores, sussurrando segredos nas línguas esquecidas dos djinns e demônios do deserto. Nos tempos modernos, surgiram traduções em inglês e outras línguas contemporâneas, cada uma prometendo desvendar os mistérios do Necronomicon para uma nova geração.
No entanto, essas versões modernas muitas vezes carregavam suas próprias maldições. Leitores relatavam sentir uma presença espreitando por trás das palavras, um sussurro no escuro que falava de loucura e desespero. Cada tradução e versão do Necronomicon servia como um espelho sombrio para a cultura que a produzia. Para os incautos, o terrível Grimório é uma tentação, prometendo conhecimento e poder além dos sonhos mais ousados. Mas esse conhecimento vem a um preço terrível, frequentemente custando a sanidade e a alma daqueles que se atrevem a desvendar seus segredos. Para os eruditos e os corajosos, ou talvez os tolos, ele é um guia para o oculto, um mapa que leva os cantos mais escuros e esquecidos do universo. Em histórias repletas de névoas de mistério e terror, o Necronomicon muitas vezes emerge como um elo entre o mundo conhecido e as terras dos sonhos, entre a realidade humana e os domínios dos grandes antigos. Aqueles que estudam suas páginas podem encontrar-se caminhando em R'lyeh, a cidade afundada onde Cthulhu espera sonhando, ou talvez nas áridas planícies de Leng, onde horrores indescritíveis espreitam. Este é o Necronomicon, o livro dos mortos, um compêndio de horrores que desafia a sanidade e a realidade, um portal para pesadelos que aguardam ansiosamente por trás de cada palavra, cada símbolo, cada página virada. O Necronomicon, em sua essência, é um monumento ao horror cósmico. Não é apenas um livro de magia. É um testemunho da insignificância humana diante das vastas e indiferentes forças do universo.